Dando continuidade aí à NR35, que envolve aí trabalho em altura. Vamos continuar a fazer uma análise. Casos recentes de deficiência na área de risco. A equipe foi instalar uma chave fusível, aterrou a rede, tronco, e não aterrou a derivação. O cliente ligou um gerador na baixa tensão exatamente quando o eletricista rompeu o jumper da derivação. Esse tipo de análise ele precisa ser feito. Olha aí para você ver as consequências que teve aí com o eletricista. Com certeza ele chegou a óbito, que foi fatal esse acidente. Nós precisamos fazer o checklist análise de risco. Por exemplo, precisamos fazer o processo do ASTA: abrir, sinalizar, testar e aterrar. Nós fizemos toda a averiguação, nós fizemos todo o procedimento. Nós abrimos, nós testamos, nós aterramos, nós sinalizamos. Mas será que de fato nós fizemos isso? Porque nós tínhamos aí situações aonde de fato aconteceu um acidente. Faltou o quê? Nós fazermos aí de forma adequada, observar melhor no que está envolvido dentro do processo, principalmente na zona rural. Tem muito gerador. E quando o cliente dá falta da energia, acaba que ele, por conta própria, sem consultar ninguém, às vezes ele não está vendo o pessoal prestando serviço naquela área, ele vai e liga o gerador e com certeza vai acontecer ali um acidente muito grave, porque não cumpriu com que o procedimento acontecesse de forma correta, fazendo aí o processo do ASTA de forma correta. Nós não olhamos, nós não detectamos essa energia, essa derivação que veio, e nós fatalmente erramos. Consequentemente aconteceu aí um acidente. Não sei qual empresa é essa, mas aconteceu aí um acidente. Análise de risco. Há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. É um raciocínio fantástico para esse tipo de situação. Nós precisamos entender que a análise de risco ela precisa ser feita em situação criteriosa. Risco em instalações e serviço com eletricidade. Choque elétrico. Definição: é uma perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no corpo humano quando por ele circula uma corrente elétrica. Nós temos a foto de uma criança aí que fatalmente pode levar um choque dessa natureza. É por isso que acontece a disponibilidade dos riscos. O corpo humano ou comporta como um condutor elétrico, que possui inclusive uma resistência. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, que nós temos uma capacidade muito grande de absorver qualquer tipo de energia, até pela quantidade de água que nós temos no corpo. Nós somos verdadeiros condutores de energia quando nós agimos de forma inadequada. Quando nós não usamos os EPIs necessários, quando nós deixamos os nossos entes queridos envolvidos dentro de um processo que não há orientação para ele. Nós temos aí, dentro da construção da obra à parte, nós temos aí o arco elétrico, que consequentemente pode causar queimaduras para o arco voltaico. O arco elétrico caracteriza pelo fluxo de corrente elétrica através do ar e geralmente é produzido quando da conexão e desconexão do dispositivo elétrico e também em caso de curto-circuito. Quando acontece esse tipo de situação, você precisa ficar muito atento. Isso faz parte do seu planejamento? Você sabia que essa energia estava ligada? Você iria trabalhar com essa energia ligada? Qual é o processo? Qual foi a metodologia usada? O que você fez dentro do seu planejamento? O que você entendeu como análise de risco para que você não sofresse nenhum tipo de consequência voltado à sua atividade, seja ela qual for? Queimaduras por vapor metálico em metal derretido. Imagina, você está numa situação, é claro que aqui nós estamos tratando de linha viva, mas se for uma situação de construção, nós precisamos fazer o processo do ASTA. Esse ASTA precisa, de fato, funcionar. Aqui fala que na fusão de um elo fusível ou condutor, há uma emissão de vapores e derretimento de metais derretidos. Em alguns casos,
prata ou estanho, podendo atingir pessoas localizadas nas proximidades. Imagina situações como essa. Precisamos fazer uma análise de todos os riscos quando estivermos envolvidos numa área operacional. Choque elétrico, lesões não térmicas, danos celulares, espasmos musculares, contração descoordenada do coração, fibrilação, parada respiratória e cardíaca, ferimentos e resultados de queda e perda de equilíbrio. Nós temos um exemplo de um acidente fatal, onde tem provavelmente, acredito eu que seja um instalador, um eletricista ou um aventureiro, porque esse daí, fatalmente, ele está ali sem nenhum tipo de EPI. Por isso, talvez aconteceu esse tipo de acidente. Lesões térmicas, queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau nos músculos e na pele. Nós temos alguns exemplos aí desse tipo de lesão, que é aquecimento e dilatação dos vasos sanguíneos, aquecimento e carbonização de ossos e cartilagens, queima e determinações nervosas e sensoriais. Aí nós temos as imagens aí, onde fala do primeiro, segundo e terceiro grau. É muito danoso quando acontece o acidente. Tipos de choque elétrico, existe o choque estático, que é aquele adquirido por nós humanos, que nós precisamos fazer um descarrego, senão a gente fica com essa energia estática. Tipo de choque dinâmico, que é aquele onde você vai lá, consequentemente coloca a mão na onde não deveria colocar. Aí acontece fatalmente a descarga elétrica sobre você e você vai sofrer aí as consequências de um acidente. E a descarga atmosférica, que são os relâmpagos, fenômenos naturais, e que você tem que tomar cuidado para que você possa ter controle diante de uma situação como essa. Choques dinâmicos, contato unipolar, imagina, contato bipolar, contato pelo dielétrico rompido. Então são situações que você está vendo na imagem ali, explícita de nossa atitude, onde nós precisamos de forma dinâmica fazer um processo de planejamento para que nós possamos usar os nossos EPIs e fazer as coisas de forma segura. Choque elétrico pode ocasionar contrações violentas no músculo. Todos os profissionais que estão envolvidos dentro dessa atividade com certeza sabem desses efeitos. Precisa tomar cuidado, precisa fazer uso do equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletivo. No que se diz respeito, a gente não pode pensar só na gente. Nós temos aí a tensão de toque, que são condições que favorecem acidentes por choque elétrico. Tensão de toque, que é aquele que você vai lá e põe a mão. Tensão de passo, é na onde existe por exemplo, arrebentou um cabo, ele está solto lá no chão. Isso é tensão de passo. Ali existe a probabilidade de você levar um choque, porque esse cabo está no chão e você está nas proximidades, na zona de risco, e você pode de fato levar um choque. Se você tomar medidas diante dessa tensão de passo, com certeza você poderá sair dessa zona de risco sem causar nenhum tipo de acidente. Existe procedimento específico para isso. Choque elétrico, fatores determinantes da gravidade, percurso da corrente elétrica, intensidade da corrente, característica da corrente elétrica, tempo de exposição e passagem da corrente, resistência elétrica do corpo humano. Nós temos que entender que em cada ponto desse aqui, cada ponto é uma vulnerabilidade do corpo humano. Quanto mais próximo do coração, maior risco de você vir a ter uma falência mais rápida do seu órgão e a paralisação do seu coração. Aonde há esse risco aqui, com certeza, onde há essa consequência voltada aí à resistência elétrica do corpo humano, nós temos pontos vitais que podem te levar a óbito de imediato, ou deixar uma sequela muito grave, você levando ali um choque elétrico. O modelo causal de perdas, incidente, acidente, ocorrência de acidente, que resultou ou possa resultar em lesão, doença, fatalidade, perda material, perda de tempos e outras perdas, ou aquelas não consumadas que tenham aí potencial para tal. Quando se permite que tenha condições abaixo do padrão ou atos abaixo do padrão, aumenta aí as chances
de ocorrerem incidentes e acidentes. Nós precisamos ficar muito atento a essas questões. Estudos de acidentes e incidentes. Lesões graves. Quando em 600 não conformidades, nós poderemos aí ter uma lesão grave ou fatal. Essa é uma probabilidade de não conformidades que pode, dentro desse quantitativo, gerar aí lesões graves ou fatal. Por menores, nós podemos ter aí lesões menores. Aí nós temos a pirâmide aí que tem a quantidade de não conformidades que nós podemos ter a cada momento algum tipo de acidente. Acidente com danos à propriedade. Nós precisamos, teoricamente, de 30 não conformidades para nós chegarmos a esse conceito. Incidentes sem lesões ou danos, 600 não conformidades. São probabilidades que nós, de fato, não sabemos se isso vai cumprir com essa regra. Nós não podemos acreditar nisso. Precisamos, de fato, fazer a não conformidade e esquecer essa pirâmide, fazer aquilo que é certo para que nós possamos trabalhar com a consciência do acidente zero, inclusive das não conformidades, e que essas conformidades elas sejam cada vez mais reduzidas, porque ela não vai existir porque você não está deixando isso acontecer. Você está tendo controle dessa situação. Modelo de causa de perdas, que é falta de controle, causas básicas, causas imediatas, acidente ou incidente. Falta de controle, programa inadequado de padrões do programa, fatores pessoais, fatores de trabalho, atos e condições abaixo do padrão, acidente e incidente, contato com energia ou substância, perda, pessoa, propriedade, produto, meio ambiente e serviço. Nós temos várias situações a qual nós vamos estar envolvidos dentro desse contexto. Eu vou adiantar um pouco mais esses slides para que nós possamos chegar naquilo que de fato interessa para nós. Nós temos aqui o icebergs de custo produzido pelos acidentes. Tem aquela situação onde você enxerga o acidente, aquela que está oculta, que são custos indiretos, que acaba que você não enxerga, mas ele é muito alto na hora que acontece um acidente. O CAT ele precisa ser feito de imediato ou até em 24 horas. Precisa relatar esse CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho. O sábio antevê o perigo e protege-se, mas o imprudente passam e sofrem as consequências. Isso é um provérbio, né, que está no 2.2.3. Análise de risco. Todo trabalho em altura deve ser procedido de análise de risco. Dentro dessa análise de risco, eu já falei sobre isso. Nós precisamos fazer com que essa análise de risco seja de fato feita de forma real. É claro que existem situações onde nós vamos trabalhar isso, fazendo conferência daquilo que nós vamos utilizar para que nós possamos executar aí as nossas tarefas. Nós precisamos fazer todos os controles para que nós possamos amenizar esses riscos de acidente. Primeiro, nós precisamos fazer a análise de risco. Aí nós temos atividades rotineiras, se não, fazer permissão para trabalho, se sim, procedimento de trabalho. Consequentemente, supervisão e execução da atividade. Nós precisamos trabalhar dentro desse conceito. Se trabalharmos dessa forma, com certeza não acontecerá o acidente. A análise preliminar de risco, ela deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar o local em que os serviços serão executados e seu entorno, o isolamento e a sinalização em torno da área de trabalho, autorização dos envolvidos, estabelecimento dos pontos de ancoragem, as condições meteorológicas diversas. É obrigatório preencher todos os itens com a participação da equipe. Envolva a sua equipe, trabalhe com a sua equipe. Você precisa fazer essa análise de uma forma muito convicta de que ela vai sair e vai dar tudo certo. Dentro da análise de risco, preocupe com a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação do uso de equipamento de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes e às orientações dos fabricantes
e os princípios de redução do impacto dos fatores de queda. O risco de quedas de materiais e ferramentas. Você está com o material adequado para que você possa levar esse material para cima? Os trabalhos simultâneos que apresentam riscos específicos, você tem ciência disso? Você sabe o que está acontecendo? Nós precisamos de fato ter certeza de que essa análise está atendendo todos os requisitos de segurança e saúde contidos nas normas regulamentadoras. Riscos adicionais, condições impeditivas, nós falamos disso lá atrás e eu não vou ficar repetindo algo que já foi falado de forma muito consistente. Ferramentas e equipamentos, cinto de segurança tipo paraquedas, conta labarte e posicionamento trava-quedas, carretilha de dupração, vara telescópio de manobra, linha de vida, dispositivo para instalação de linha de vida, EPI e EPCs. A sua carretilha ela foi laudada, ela foi inspecionada, sua vara telescópio ela está dentro do laudo, ela não venceu. No caso da vara telescópio, nós temos 3 anos de validade, 2 anos de validade para que nós possamos, de fato, analisar se essa vara de manobra não tem nenhum tipo de arranhadura, se ela não tem nenhum tipo de comprometimento para que ela possa, de fato, obedecer aos quesitos de segurança. A linha de vida, é claro que é um dispositivo que eu já falei, precisamos fazer ali o checklist. E os dispositivos de instalação, todos eles inseridos dentro desse contexto de EPI e EPCs. Ferramentas, equipamentos, demais materiais de ferramentas, é claro, EPIs e EPCs, não listados acima necessário para execução da tarefa, deverão ser relacionados e utilizados de acordo com a análise de risco. Nós não podemos levar nenhum tipo de equipamento individual ou EPC sem antes averiguar se há necessidade, e se há, precisamos colocar isso dentro da análise de risco. A responsabilidade e autoridade cabe aos coordenadores, supervisores, técnicos do processo exigir a prática desse procedimento, bem como garantir o treinamento e o teor desta aos empregados no campo, no campo operacional, ou seja, no serviço de campo. Cabe aos líderes encarregados de equipes executores orientar, aplicar e cumprir os critérios desse procedimento. Precisa de forma muito profunda fazer com que esses procedimentos aconteçam. Nós precisamos ser consistentes em relação a esses procedimentos. Você, eletricista, cobra do seu superior, do seu encarregado, cobra dos seus eletricistas, dos seus auxiliares que estão auxiliando ali os eletricistas, porque na hora do acidente você será responsável por aquela situação a qual é muito indesejável e nem queira passar por situações como um acidente. A identificação dos perigos, avaliação dos perigos, definição dos controles de saúde, bem como os aspectos e impactos relativos ao meio ambiente, eu já falei sobre isso. O TST também precisa, através do SESM, te envolver muito nessa situação. Mas normalmente o supervisor, o líder, ele está mais direcionado a esse aspecto, porque o técnico de segurança muitas das vezes não tem como ele estar em 4 frentes de serviço de uma vez só. Por isso precisa que esses responsáveis diretos dentro dessas medidas de controles, eles precisam de fato envolver dentro do processo e fazer com que isso funcione de fato sem acontecer nenhum tipo de acidente, fazendo aí a análise de risco. O uso desse equipamento poderá ser utilizado sempre que for trabalho em altura. Talabarte possui uma capa protetora contra abrasão. Essa capa deve sempre ser ajustada sobre o cordame do talabarte, porque senão ela pode desgastar e consequentemente vai causar desgaste na corda, pode acontecer um acidente grave diante de uma situação como essa. O cinto paraquedista também, e a linha de vida, o talabarte e os mosquetões de aço devem ser conservada e transportada na sacola de lona apropriada para essa finalidade. Você eletricista, você instalador, sabe de que nós estamos falando. Isso faz parte do seu dia a dia. A partir do recebimento do conjunto de cinto paraquedista, o eletricista deve vesti-lo e fazer todos os ajustes necessários em seu corpo para usufruir de todo o conforto e pode executar as tarefas diárias com melhor desempenho, observando que o cinto é um equipamento de proteção individual e permite que o ajuste seja feito de uma única só vez. Existem acidentes graves que acontecem por falta
de adequação desse uso do cinto de segurança. Tem acidentes gravíssimos voltados a essas situações. Nós precisamos fazer toda a inspeção voltado a esses equipamentos para que tudo possa ocorrer bem. Você, eletricista, faz aí de uma forma muito consistente, faz mesmo inspeção em todo equipamento que esteja envolvido dentro aí do processo de segurança da sua atividade operacional. Percebe se não há trincas, por exemplo, cinto e correia de nylon, ressecamento, descostura, rasgo, cortes, manchas e óleo e graxa, ferragens, trincas, erosão, amassamentos, empenos, cordas, cortes, desgaste. Isso tudo faz parte de uma inspeção que você precisa fazer. Se houver alguma dessas alterações, você precisa pegar um novo equipamento para que você possa utilizar, para que você possa fazer a sua tarefa muito segura. Fica muito atento a isso. O sistema de proteção individual, como ponto de ancoragem, com prevenção de quedas. Nós precisamos fazer isso de forma adequada. Fazer isso fazendo uso do cinto paraquedista, fazendo uso do talabarte, do gancho, do agulhão. Nós precisamos fazer o uso correto da linha de vida, do estropo que vai fazer ali esse ponto de ancoragem, ou seja, nós temos todo um processo para que nós possamos fazer de fato aquilo acontecer. As ações e métodos: vestir o cinto de segurança, começando pela passagem nas pernas. Aí nós temos todo um procedimento onde mostra que passo a passo de como fazer uso desse cinto de segurança. Você sabe como fazer isso. Se você não fizer isso da forma adequada, conforme você aprendeu nos seus procedimentos, com certeza você vai ter um acidente que pode causar sérias consequências e lesões. Eu tenho uma foto aqui que vai provar para você onde você pode sofrer essas consequências se você não fizer o ajuste adequado desse cinto de segurança e se você não fizer as inspeções de item por item das conexões que estão ali conectadas a esse cinto de segurança, que um é dependente do outro para que o cinto de segurança pode de fato fazer a sua segurança. Nós temos situações aqui passo a passo. Eu não vou ficar falando porque senão eu vou demorar demais com os vídeos. Você preocupe com esses procedimentos dentro dessas ações, dentro dessas metodologias, para que você de fato possa fazer isso de uma forma muito consistente. Nós temos aqui várias inspeções, precisa ser feita de uma forma muito consistente. Essas são as consequências caso você não faça aí essas inspeções de forma adequada, né? O escroto de um profissional aí arrebentou totalmente porque não fez o ajuste adequado do cinto paraquedista. Na hora que ele teve a queda, ele acabou tendo um acidente sério e esse cara nunca mais vai poder ter um filho. Então nós precisamos ter noção do que nós estamos fazendo dentro de uma análise de risco. A utilização do cinto paraquedista e linha de vida. Instalar a linha de vida na estrutura. Postar-se junto à estrutura e instalar o trava-quedas na linha de vida. Para subir, colocar a alavanca do trava-quedas na posição indicada na foto 19 acima. Conferir a conexão do trava-quedas nas alças do cinto. Conferir se as fivelas, correias. E iniciar, claro, depois que você verificar isso tudo, a escala utilizando a escada extensiva. Se necessário, as esporas, faz a inspeção dessas suas esporas, vê se ela está dentro dos padrões legais, conforme a exigência da concessionária do Estado de Minas Gerais, e degraus de fibra, vê se eles estão em boas condições para que você possa fazer facilmente a sua atividade operacional na condição de eletricista ou instalador elétrico. Durante a subida, deixar o trava-quedas escorregar pela linha de vida, podendo puxá-lo com as mãos, se necessário, mas nesse caso, para puxar o trava-quedas com a mão, deve-se interromper momentaneamente a subida até a colocação do trava-quedas na nova posição, passar o talabarte, posicionamento na estrutura ou escada envolvendo o degrau
ou longarina, e engatar o mosquetão na argola do cinto, posicionar o trava-queda preferencialmente no mesmo nível do talabar de posicionamento. Nós precisamos fazer isso de uma forma muito coordenada, nós precisamos ter essa preocupação. Quando nós vamos descer, nós temos um outro procedimento, acionar a alavanca trava-queda, conforme indicado em uma foto, com certeza são as anteriores a qual eu mostrei, que permite o trava-queda escorregar pela corda sem causar empecilho. Se o eletricista optar em descer com trava-quedas na posição, para puxar o trava-quedas com a mão, deve-se interromper momentaneamente a descida até a colocação do trava-quedas na nova posição. São situações que você, eletricista, você instalador, já conhece, e aqui tem as bolsas de ferramenta, a qual você já utiliza isso no seu dia a dia. Fica muito atento, porque você precisa ter todo esse ferramental para que você possa aí, de fato, usufruir de uma segurança e da sua integridade. Nós temos aqui riscos por falta de procedimento, vários os riscos por falta de procedimento. São situações inadequadas, ou seja, o cara está usando ali, o instalador está usando ali somente o cinto de segurança sem nenhum tipo de ponto de ancoragem, e o ponto de ancoragem dele ali está totalmente inadequada para o tipo de atividade que ele está fazendo. Esse cara está totalmente incorreto dentro da sua atividade. É claro que o risco ele vai se tornar fatal se nós não cumprirmos aí com os nossos procedimentos. Consequentemente, você vai ter uma queda, pode ter sequela ou pode ser fatal. Nessas duas condições aí houve morte. Falta do uso de EPI, choque elétrico em redes de distribuição aérea. Falta do uso de EPI, forma inadequada. Aí, quando nós falamos em construção, nós também estamos falando da NR18, que são condições de meio ambiente de trabalho na indústria e construção. O trabalho em altura é regulamentado pela NR18, condições e meio ambiente de trabalho na indústria e construção, a qual estabelece as diretrizes de ordem administrativa de planejamento da organização, que obtiverem a implantação de medidas e controle do sistema preventivo de segurança nos processos e condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil. Se nós estamos trabalhando com obra à parte, se nós trabalhamos com construção, também estamos inseridos dentro desse contexto. Este treinamento também destacou a importância da padronização dos procedimentos na melhoria das condições de segurança do meio ambiente de trabalho. Considerações finais, nós temos aqui uma equipe trabalhando em uma situação a qual de fato precisa-se ter aí suas considerações de segurança. Se você quiser fazer contato comigo, tá aí Leomar Gonçalves Aragão, sou técnico de segurança de trabalho, sou professor e sou consultor, resido na cidade de Paracatu, tá o meu telefone aí, que é 034 988736746. O meu e-mail também está anexado aí nessa apresentação, que é leomar.aragal, que é Aragão sem acento, @hotmail.com. Estou à disposição para qualquer tipo de dúvida. Abraço, fica com Deus, que Deus abençoe e te ilumine.